para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomarás as suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará a seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o seu rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Ou misericórdia, né? Pediu o presbítero Naum, faça uma oração por nós aí, pela palavra. Senhor, sabemos que como seres humanos, às vezes erramos naquilo que pedimos, naquilo que falamos, como vimos na tua palavra aqui, Senhor. Um erro de petição trouxe uma causa tremenda a Israel e até hoje perdura. Por isso, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria até na hora de orarmos ao Senhor e na hora de fazermos as nossas petições. Tenha misericórdia de nós, Deus, e nos dê sabedoria de vivermos conforme o Senhor quer, não conforme os nossos pensamentos e as nossas vontades, porque às vezes podemos pagar um preço muito alto daquilo que queremos e pedimos. Tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para sabermos pedir e pedir aquilo que realmente o Senhor deseja para nós e para o teu povo. Mais uma vez pedimos misericórdia sobre nós. Nos dê entendimento ao pastor e a nós para entendermos a palavra do Senhor que vai ser falada aos nossos corações. Amém. E que possamos compreender o recado do Senhor a nós, a cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. 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 Irmãos, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, que também é chamada de uma carta pastoral, no capítulo 3, versículo 1, fala assim, olha: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias nós sabemos que referem
ao período que compreende desde a ascensão de Cristo após sua ressurreição até a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo fala que serão tempos difíceis. Eu fui pesquisar o que significaria tempos difíceis, né? Aí eu fui lá pesquisar lá na língua original, a língua grega que foi escrita a Bíblia, o Novo Testamento. A palavra lá é kairoi, kalepoi. Aí você joga no dicionário, no Google, né? Kairoi, kalepoi. Aí fala assim: tempos árduos, tempos difíceis, tempos de tensão, tempos de pressão, tempos de maldade, tempos de tribulações, tempos de apostasia, tempos de violência, tempos duros, tempos furiosos, tempos difíceis. Eu queria falar com vocês sobre isso nessa noite. Tempos difíceis, irmãos, e parece que a pandemia, esse pós-pandemia, potencializou, intensificou tempos difíceis. Este é o nosso tema nessa noite. Tempos difíceis. Na quinta-feira pela manhã cedo, um pastor amigo meu me mandou uma mensagem, falou assim: Ronaldo, tá à toa aí? Eu falei assim: sempre, pastor, sempre tá à toa. Eu disse: chega aqui, vamos tomar um café. Um pastor novo que veio do interior, mudou para Belo Horizonte, dificuldades de adaptação, né? Acabou de mudar agora em janeiro, cuidava de uma igreja pequenina no interior, agora vai cuidar de uma igreja bem maior aqui em Belo Horizonte, presbiteriana. Aí eu disse: não, vem cá para a gente orar com ele, dar um apoio. Aí nós fomos lá, 4 pastores. Aí tinha um pastor de uma igreja bem grande, uma das primeiras igrejas de Belo Horizonte, mas nós, né? E a gente conversou, bateu papo, lemos alguns versículos, cantamos alguns cânticos. Aí na hora de orarmos para encerrarmos, aí assim, faz um pedido aí cada um. Aí o pastor da maior igreja lá falou assim: gente, esse ano 2024 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Que coisa! Eu disse: ó, nós estamos aqui num clima de irmãos, eu vou abrir o coração. E falou. E assim, teve dias e dias que eu não conseguia nem orar. Aí o outro que veio do interior falou assim: então você está melhor do que eu, porque para mim foi o ano mais difícil da minha vida. Eu já estava assim de olho arregalado, né? Porque 2023 foi o ano mais difícil da minha vida. 2024 subiu no pódio. Não conseguiu o primeiro lugar, mas subiu no pódio, né? Tempos difíceis. Nós oramos bastante, ali um tempo de bastante oração, batemos um papo, depois fomos embora, né? E eu fiquei pensando, tempos difíceis, pastores que tem uma igreja inteira orando por eles, estão vivendo os tempos difíceis. Imagina os irmãos da igreja. Irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui no texto as tensões, pressões e as soluções para passarmos, superarmos, rompermos nesses tempos difíceis. Não tem jeito de negar, vivemos tempos difíceis, mas a palavra de Deus nos orienta, nos ilumina, nos mostra. A palavra de Deus não nega as tensões, não nega as pressões, mas a palavra de Deus nos dá soluções para passarmos por tempos difíceis. Ninguém precisa desistir, ninguém precisa voltar atrás. Nós só precisamos buscar a palavra, a orientação da palavra e seguir a palavra, e vai passar, vai passar. Amém? O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala do profeta Samuel. Samuel foi um dos grandes homens de Deus, escolhido, planejado por Deus. Um ano antes dele nascer, Deus já tinha planejado a história de Samuel. E como Deus planejou, aconteceu. A mãe de Samuel nem grávida estava e Deus já falava a respeito de Samuel.
Ele nasceu consagrado, levado ao templo, cresceu ali, a vida inteira no templo, aprendeu aos pés do Senhor. O próprio Deus vai dar testemunho de Samuel da sua integridade. O próprio Deus, no meio de tantos heróis da fé, Deus coloca Samuel como um dos homens mais íntegros da história da humanidade, junto com Daniel e com Jó. Samuel, Daniel e Jó, os três homens mais íntegros que existiram na face da terra. É lógico que eu não estou considerando Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não tem comparação, está muito acima dessas coisas, né? E agora Samuel está velho, aposentando, os seus filhos não andaram nos seus caminhos, e os anciãos da igreja reúnem e resolvem pedir a Samuel para rejeitar a Deus e seguir outro caminho. Olha que confusão, irmãos. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3 aí, olha. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Misericórdia, irmãos. Olha só, imagine você, Samuel deu a vida inteira dele, literalmente toda a vida, pelo povo de Deus. Agora chegou a hora de ele aposentar. O povo disse: ó, o senhor está velho, seus filhos não seguiram o seu exemplo, nós não queremos mais o seu Deus. Olha que situação. E aí, irmãos, por que nós vivemos tempos difíceis? Aqui, está aqui no texto. Por que nós vivemos tempos difíceis? E a partir de agora vai vir uma época de muita tristeza, tensão, pressão sobre o povo de Deus, até culminar primeiro em 722 a destruição de Israel, depois 586 a escravidão, o cativeiro de Judá indo para a Babilônia. A partir de agora eles vão se afastando de Deus, dia após dia se afastaram de Deus, porque não ouviram a palavra de Deus, não buscaram a solução da palavra e não teve retorno, até que Deus destruiu Israel e depois levou Judá para o cativeiro. Israel nunca mais voltou a ser nação, e Judá foi levado ao cativeiro e depois assume a preeminência ali. Irmãos, por que vivemos tempos difíceis? Está aí no texto. Primeiro, versículo 5, no finalzinho, quando ele fala assim, ó: como tem todas as nações. Os tempos difíceis acontecem porque nós escolhemos imitar o mundo ao invés de imitar a Cristo. Toda vez que nós começamos a imitar o mundo, buscar o mundo torna prioridade na nossa vida, tempos difíceis vêm sobre nós. Imitar o mundo ao invés de imitar a Cristo parece um atalho, parece fácil, mas são prenúncios de tempos difíceis. É isso que eles escolheram. Irmãos, presta atenção só para você entender. Israel estava ali no meio de várias nações. As nações pagãs tinham ídolos, deuses falsos para cada necessidade humana. Então, se estavam precisando de alguma coisa, eles tinham um Deus para aquela coisa, e eles buscavam aquele ídolo. Israel só tinha o Deus único e verdadeiro, tudo era Deus que dava. No caso das nações pagãs, eles tinham escultura, tinham de madeira, de pedra, de ouro, de bronze, tinha uma variedade de deuses palpáveis que eles podiam pegar.
Israel todo dia convivia com isso ao redor deles. Agora eles falam assim: nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações. E um detalhe: os deuses falsos não fazem exigências. Deuses falsos não têm caráter, não têm moral, não tem nada, porque eles não existem. Os deuses falsos, você pode buscá-los, eles prometem tudo que você precisar, mas não cumprem, mas também não te exigem nada. Entende? As nações pagãs viviam assim. Agora Israel, o povo de Deus, também queria viver assim. E aí vieram tempos difíceis sobre o povo de Deus. Irmãos, assim é o mundo hoje. As nações pagãs são envolventes, sedutoras, permissivas, sem exigências. Este é o mundo que nós vivemos. Prometem muita coisa, prometem tudo que você necessitar, sem exigência nenhuma, mas não cumprem. E aí vem as frustrações, decepções. Eu fico pensando, porque nós vivemos um tempo de tantos desigrejados hoje, e aí eu tenho que dar a mão para a matória. Muitos pastores prometendo muita coisa que Deus nunca prometeu. Deuses falsos, ídolos, e as pessoas se apegam a isso e buscam a isso e acreditam nisso, mas não conseguem nada, porque os deuses falsos prometem, mas não cumprem. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. O pecado deles não era simplesmente querer um rei. O pecado deles era como as outras nações, imitar o mundo, imitar as nações pagãs, viver como o mundo vive, sem regras, sem morais, de uma forma faça o que quiser, carpe diem, aproveita a vida, seja feliz, não tenha limites, permissividade, ninguém está te vendo, pornografia, masturbação, faça o que quiser. Irmãos, se eu falar os deuses que eles estavam imitando e que eles copiaram, dá vergonha de pronunciar. Nós estamos vendo a Bíblia toda aí, vocês vão passar por alguns versículos que foram amenizados na tradução. Versículos pesados. Os deuses que as nações pagãs tinham. Mas era confortável, irmãos. Por quê? Porque não tinha exigência. Eles podiam fazer tudo o que queria. Agradava o coração, mas não tinha nenhuma exigência para cumprir. E aí eles vão pedir isso para Samuel. Samuel tinha toda uma concepção. O coração de Samuel doeu fundo, quando ele viu o caminho que eles estavam traçando, planejando. Irmãos, o mais assustador que eu penso é que a igreja hoje está caminhando do mesmo jeito. Mesmo jeito. Se na década de 80, 90 nós vivemos uma igreja que era regras sobre regras, regras e mais regras, hoje nós vivemos uma igreja que está caminhando para faça o que quiser. Misericórdia. Querer imitar o mundo não vai dar boa coisa, porque o mundo não tem regras. O mundo não tem moral. O mundo é cada um por si e prazer para todos. Mas isso não satisfaz. Frustrações, decepções. O número de divórcio aumenta, o número de suicídio aumenta, o número de depressão aumenta. Misericórdia, irmãos. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte: nós somos diferentes. O cristão é diferente. Nós vamos atrair os jovens, não sendo igual os jovens, nós vamos atraí-los porque nós somos diferentes. Diferente.
quando eu fazia faculdade lá na UFMG. A UFMG sempre foi tensa, né? Desde sempre. Um dia eles reuniram a turma, minha turma tinha 60 alunos. Aí eles reuniram assim, quase a metade. Assim, Ronaldo, por que você é diferente? Eu falei assim, vocês querem saber? Vou mostrar para vocês. Todo dia, na hora do intervalo, eu levava um para o culto de oração. Eles choravam, aceitavam Jesus, vários converteram, né? Todo dia. Um dia eu marquei um churrasco, né, com músculo lá na minha casa. Já viu que churrasco mastica, 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 mastica e não acaba? Aí foram. E eles foram lá em casa, lá em Contagem. E eu convidei um pastor para pregar. E pregou. Entendeu? Nós vamos atrair eles, não sendo igual a eles, mas pela diferença. Sendo diferente deles. É assim que nós vamos ganhar o mundo, irmãos. Olha aí, qual que é a solução que nós temos? Hebreus 12, versículo 1. Por favor, abra aí. Hebreus 12. Vai lá. Versículo 1. É assim que nós temos que viver no mundo, irmãos. Ao invés de imitar o mundo como o povo de Israel queria, nós temos que imitar a Cristo. Viver conforme a palavra de Cristo. Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler numa só voz? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado. Irmãos, o que tem te atrapalhado de correr a carreira que Deus te chamou? O que está embaraçando o seu pé? O que está pesando a sua vida? Qual pecado você precisa largar hoje? O que é que você tem imitado no mundo que não condiz com a palavra de Deus? Está na hora de avançar. E o segundo ponto nosso, irmãos, no versículo 6, volta lá, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Primeira causa que intensifica ou potencializa os tempos difíceis: imitar o mundo, ao invés de imitar a Cristo e a sua palavra. Segunda causa: servir a homens, ao invés de servir a Deus e a sua palavra. Olha o que eles falam: dá-nos um rei. Irmãos, até esse momento, Deus era o rei deles. Olha que coisa maravilhosa. Deus cuidava deles. Deus mandava carne do céu, tirava a água da rocha. Deus abriu o mar vermelho. Deus parou o Rio Jordão. Deus protegia eles do sol com uma coluna de nuvem de dia. Deus protegia eles à noite com uma coluna de fogo para os animais peçonhentos não aproximassem. Deus cuidava deles proximamente. Com Moisés, Deus falava face a face. E eles viam quando Moisés entrava na tenda, conversava com Deus, Deus dava os estatutos, os mandamentos, e Moisés repassava para eles. Agora eles falam assim: não queremos mais que Deus governe sobre nós. Dá-nos um rei. Irmãos, parece um absurdo. A Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso, bondoso, que o fardo é leve, suave, que Ele nos ama com amor eterno. Agora eles falam assim: não queremos esse Deus. Parece um absurdo. Nós queremos um rei para que nos governe. Misericórdia, irmãos. Aí do versículo 11 até o versículo 17 vai fazer uma lista de coisas que os reis fazem com seus súditos. Pega os jovens, pega as filhas, pega os bens, pega os pomares, pega tudo que eles têm de bom e do melhor e leva para o palácio.
Mesmo assim, mesmo Samuel tendo explicado, não queremos Deus, queremos o rei. Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Quando rejeitamos a Deus e a sua palavra, então nós nos tornamos servos de homens, ou de nossos próprios ídolos. Tem muita gente servindo ao próprio ego. E aí não é de admirar que vivamos tempos difíceis. Quando o nosso eu, o nosso ego, quando o homem se torna o centro do universo, tempos difíceis. Por quê? O nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho não tem limite. O homem não tem misericórdia. Tempos difíceis. Não é para assustar não, mas vai piorar. Misericórdia. Olha para você ver como é que o humanismo domina a nossa geração. O antropocentrismo, né? O homem no centro. Nos nossos dias a dias, algumas características aqui que eu peguei do Dr. Russell Shedd. Uma geração que desaprendeu a orar e aprendeu a dar ordens para Deus. Agora não é Deus que manda em nós, é nós que mandamos em Deus. Misericórdia. Tempos difíceis. E eu fico pensando às vezes que está até pouco comparado do jeito que nós estamos vivendo. Uma geração que sacrifica pouco para Jesus, porque Jesus vale pouco para eles. Uma geração que a opinião própria vale mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Ah, mas eu não concordo, eu não acho assim. Vamos reescrever a palavra de Deus. Uma geração que relativiza o pecado. Uma geração conduzida pelos valores da terra e esquecida dos valores do céu. Humanismo, antropocentrismo, o homem, o ego no centro da vida. Isso não vai acabar bem não, irmãos. Tempos difíceis. Qual é o remédio? Abra aí Gálatas 2, versículo 19, por favor, abra aí. Gálatas 2. Depois nós vamos ver Marcos 8 também. Remédio de dose dupla. Porque a minha percepção é que vai piorar. Gálatas 2, versículo 19, versículo 20. Vamos ler numa só voz esse texto aí. Gálatas 2, 19 e 20. Vamos juntos? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Marcos 8, versículo 34 também, olha. Também fala aí o segredo para a gente sobreviver ao nosso próprio ego. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que adianta você ser o centro do universo e ir para o inferno? O que adianta você ficar alimentando o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, a sua carne e ir para o inferno? O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que daria um homem em troca da sua alma?
Irmãos, se nós seguirmos o mundo, tempos difíceis. Se nós alimentarmos o eu, o ego, o homem, tempos difíceis. A solução está aí. Último aqui, versículo 7, lá 1 Samuel 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Buscar o pecado, alimentar o pecado, ao invés de buscar a santidade. Característica da nossa geração. Nós andamos milhas e milhas para pecar, mas não queremos nos esforçar para a santidade. Olha aqui o povo: pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, o que é pecado? Pecado é toda a falta de conformidade com Deus e a sua palavra. Isso é pecado. Ações, reações, palavras, pensamentos, sentimentos, negligências, omissões, descompromisso, pornografia, masturbação, toda a falta de conformidade com Deus e a sua palavra, pecado. Rejeitou a mim. E o que é santidade? Alimentar a santidade é alinhar a nossa vida, ações, emoções, sentimentos, pensamentos com Deus e a sua palavra. O povo rejeitou a Deus para viver do jeito deles, começou a alimentar o pecado na vida do povo. A partir de agora, Samuel aposenta, Saul assume o trono, depois Davi dá uma melhorada, mas agora o pecado fica desenfreado no meio do povo de Deus. Deus disciplina Israel, extermina Israel, acaba com Israel, leva para o cativeiro, mistura com os povos pagãos, devolve para Samaria. Judá está vendo tudo. Israel deixa de existir como o povo de Deus, agora são os samaritanos. E Judá vê tudo isso e vai lá e faz pior. Quando os profetas vão questionar Deus, né? Deus fala assim: olha, eu estou sendo muito misericordioso, olha a provocação desse povo comigo e com a minha palavra. Eu estou punindo bem menos do que merece. O povo afasta de Deus, é dominado pelo pecado. Jeremias chega a questionar o povo diz: não, agora nós estamos buscando a rainha dos céus, ela está mandando chuva para nós, está tudo beleza. É assim, é Deus que dá chuva, não existe rainha dos céus. É assim: não, mas nós vamos continuar assim mesmo. Misericórdia. Buscar o pecado ao invés de buscar a santidade. Tempos difíceis. Se nós alimentarmos o pecado em nosso coração, tempos difíceis. Como nós sabemos que estamos alimentando o pecado ao invés de alimentar a vida de santidade? Presta atenção. Quando a sua oração individual deixa de ser uma conversa, um relacionamento com Deus e vira uma reza. Deus abençoe essa comida. Deus abençoe esse dia. Deus abençoe a minha família. Não tem nada errado pedir essas coisas para Deus. O problema é quando você fala as mesmas palavras todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma, sem conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Quando a leitura da Bíblia cessa na nossa vida, alimentamos o pecado. Quando há conhecimento exterior e nenhuma mudança interior, nós alimentamos a mente, a teoria, mas a nossa vida, os segredos do coração, os pecados de estimação continuam crescendo no nosso interior.
quando falta alegria em ir aos cultos. Gente, se vir ao culto virou peso para nós, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Quando há desvalorização das coisas eternas e espirituais, quando temos vergonha de conversar sobre coisas espirituais, quando pecamos no corpo, na mente e não sentimos culpa e nem arrependimento, quando não há mais seriedade e reverência na vida espiritual, nós estamos alimentando o pecado ao invés de alimentar a vida de santidade. A conclusão, olha o versículo 18. Deus falando, Samuel, eles falando com o povo. Vocês vão afastar, vão pecar, vão ser levados para a escravidão. Aí naquele dia vocês vão orar. Mas o que vai acontecer? Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O Senhor não vos ouvirá naquele dia. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Tem um texto que eu acho muito forte, Romanos 1. Romanos 1, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, se tornaram loucos. Irmãos, misericórdia. É hora de arrependimento, voltar para Deus. Olha o que a palavra diz. Pessoas que tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram com Deus, achando que era muito bom, muito sábio, muito inteligente, viraram loucos. Desprezaram a Deus, a palavra loucura, irmãos, loucura. O final não é bom, irmãos, é loucura. Olha aqui, está falando de pessoas que tinham conhecimento de Deus. Não está falando do incrédulo, está falando de mim e de você. Pessoas que conheciam a Deus, a palavra de Deus, não glorificaram como Deus, viraram loucos, achando que era muito sábio, muito inteligente, muito bom, viraram loucos. E olha a consequência, irmãos. Irmãos, é hora de arrependimento, voltar para Deus. Olha a consequência, irmãos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Misericórdia. Irmãos, presta atenção. Não está falando do incrédulo. O incrédulo é o dia a dia dele, é esse. Está falando de pessoas que conheceram a Deus, a palavra de Deus, mas não glorificaram como Deus, e achando que era muito inteligente, muito bom, muito sábio, seus raciocínios viraram loucos. Afastaram de Deus, da sua palavra, e Deus entregou esses homens à imundícia. Se você reparar bem, eles ficaram em descontrole da mente e do corpo. É o que nós estamos vivendo hoje. Você vai no médico, o médico faz um monte de exame e fala, não tem nada. Descontrole da mente e do corpo. Misericórdia, irmãos. Irmãos, está na hora de levar a sério a vida com Deus. Não dá mais para brincar. Vivemos os últimos dias, são tempos difíceis e vai piorar, porque as pessoas preferem imitar o mundo ao invés de imitar a Cristo. As pessoas preferem seguir homens
Ao invés de seguir o Deus e a sua palavra, as pessoas preferem alimentar o pecado ao invés de alimentar a santidade. Tempos difíceis. Misericórdia. Vai piorar. Israel passou isso tudo. Não se arrependeu. Exterminado. Judá viu tudo que Israel passou e não se arrependeu. 70 anos de cativeiro. Aí eles se arrependeram. Mas nós não precisamos passar por isso, irmãos. Nós já temos a palavra revelada. Eu e você não precisamos passar por isso. O bom do nosso Deus é que Ele alerta antes, adverte antes, avisa antes, dá oportunidades antes. Uma oportunidade, 2 oportunidades. Quantas oportunidades nós vamos precisar? Deus deu todas as oportunidades para ajudar. Só aprendeu depois que foi levado para o cativeiro. Está na hora da gente consertar o nosso coração, tirar os pecados de estimação, lavar os segredos do coração, voltar para Deus. Amém? Então, 3 desafios para você ter uma vida totalmente diferente nesses tempos difíceis, para que você não seja abalado pelos tempos difíceis. 3 desafios. Primeiro, renovar a aliança com Deus. Hoje é uma oportunidade renovar a aliança com Deus. Como o presbítero Bando já falou, Santa Ceia é um momento especial para você renovar a aliança com Deus. Nosso Deus é misericordioso e espera para ter misericórdia de nós. Segundo, restaurar a vida devocional. Quanto tempo você não separa um tempo para orar e ler a Bíblia diariamente? Hoje é o dia de renovar. Você fazer um compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje, todos os dias, tal hora, você parar 10, 15, 20 minutos para orar, ler a Bíblia, ter um relacionamento com Deus. Faça a face. Terceiro, andar conectado com Jesus diariamente. Vida no Espírito. Orar sem cessar. Entende? A partir de hoje, tudo que você for fazer, não vai fazer mais na carne. O que é fazer na carne? Quando nós fazemos sem orar e sem buscar a orientação de Deus. Nós fazemos na carne, no nosso braço, na nossa própria capacidade. Ok? Tudo que você faz sem orar e sem buscar a orientação de Deus, você fez na carne, na sua própria capacidade. A partir de hoje é diferente. Tudo que você fizer, você vai orar, vai consagrar. Você vai pegar o ônibus, você ora. Você vai pegar o metrô, você ora. Você vai trabalhar, você ora. Você vai para a escola, você ora. Você vai ficar em casa, você ora. Você vai almoçar, você ora. Você vai jantar, você ora. Você vai assistir um Netflix, se tiver coragem, você ora. Está entendendo? Vida no Espírito significa vida orientada pelo Espírito e pela palavra. Isso é orar sem cessar. Todas as etapas do seu dia você coloca diante de Deus em oração. Amém? Renovar a aliança, restaurar a vida devocional e andar conectado com Jesus diariamente. Vamos orar? Coloque diante de Deus.